Minhas irmãs, meus irmãos, é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês na casa de João, irmão Francisco, com o objetivo de que, através dos temas que nós estudamos juntos, nós possamos trazer luz ao nosso raciocínio, mas também luz à nossa sensibilidade, ao nosso coração, ao nosso entendimento. Eu estava na Inglaterra fazendo uma palestra quando a irmã Rosália me trouxe mais um ensino que eu não tinha percebido nesses anos todos de estudo da doutrina espírita e que tem muito a ver com o primeiro momento em que Allan Kardec entrou em contato com as tais mesas girantes. A mesa girante, ela era uma mesa redonda. Eram mesas extremamente pesadas, usadas nos salões de Paris. Eram mesas que se elevavam e que chegavam a se quebrar. Eram mesas cujas pancadas, os chamados raps, se faziam ouvir no interior da madeira da própria mesa, para responder perguntas. Era uma espécie de telegrafia espiritual, no dizer de Allan Kardec, que fazia com que a primeira pancada fosse a letra A, 2 pancadas a B, 3 pancadas a C. E era trabalhoso, porque a composição de uma frase demorava muito. Mesmo assim, as pessoas se entretinham, como se fosse um divertimento. E as pessoas brincavam com a mesa, fazendo perguntas variadas. Raras eram as perguntas efetivamente sérias. Quando Allan Kardec entrou em contato direto com as mesas, ele recebeu um caderninho com várias perguntas que foram feitas pelas pessoas. Aliás, um conjunto de 5 cadernos com diversas perguntas. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos teve uma primeira edição com 501 perguntas. E para quem não sabe, a revelação dos Espíritos é tão dinâmica que a primeira edição do Livro dos Espíritos respondia que o espírito estaria ligado ao corpo físico quando a criança nascia e tinha a primeira respiração. Era a resposta que tinha lá na primeira edição do Livro dos Espíritos. Na segunda edição do Livro dos Espíritos, a resposta já foi outra. Depois de Allan Kardec se acercar, revisar e aprofundar suas pesquisas junto aos espíritos, os espíritos disseram que o espírito estaria ligado ao corpo físico na condição do zigoto, exatamente no momento da concepção. Por isso os espíritas são contrários ao processo do aborto provocado, ou chamado aborto delituoso, sem naturalmente julgarmos as mulheres que por motivos variados andaram praticando aborto de alguma forma. Mas a concepção já resumiria ali a vida, a ligação do espírito. Isso foi confirmado mais tarde por uma obra psicografada através de Francisco Cândido Xavier, uma obra de André Luiz, na verdade, o médico Faustino Sponzel, é a sua identidade verdadeira para quem andou pensando que era Carlos Chagas ou Oswaldo Cruz. Faustino Sponzel, ele revela no capítulo da chamada reencarnação de Segismundo, que inclusive determinado espermatozoide é selecionado, pré-selecionado. Porque há engenheiros, geneticistas, digamos, do mundo espiritual, que sabem exatamente os caracteres genéticos necessários à conformação para o perispírito da encarnação pregressa, da aparência do indivíduo de encarnação passada
e eles sabem com detalhe, inclusive, das enfermidades que o indivíduo precisará ter. Tudo isso é projetado, planejado muito tempo antes. Então a reencarnação é muito mais detalhada do que a gente possa imaginar. Por isso, a vida é muito preciosa. A vida no ventre de uma mulher é bastante preciosa e por isso nós precisamos valorizar bastante a vida. Mas o que foi que a irmã Rosália me ensinou? Ela me fez ver a cena das mesas girantes. E me fez ver que Allan Kardec entrou em contato com pessoas que costumavam se sentar em torno da mesa, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. E eles tocavam os dedos mindinhos para fechar a corrente. E diziam que a mulher representava uma força negativa e o homem representava uma força positiva. Num verdadeiro machismo francês à lá século XIX. Kardec descobriu que nada daquilo era necessário para a consecução do processo de comunicação ou manifestação dos espíritos. Allan Kardec se aproximou das mesas girantes em 1854 e nessa mesma época, aqui em Fortaleza, um comerciante também entrava em contato com as mesas girantes. Quer dizer que foi um fenômeno que não alcançou só Paris, eles estavam acontecendo também na Alemanha, estavam acontecendo na Suíça, estavam acontecendo na Europa de maneira em geral. Como diria o próprio Espírito de Verdade, numa verdadeira invasão do mundo espiritual na Terra para fazer eclodir o Consolador prometido. Ou como diria o autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, na obra História do Neo-Espiritualismo, uma verdadeira invasão organizada dos espíritos à Terra. Mas o que é que ela me fez notar? A mesa girante, redonda, numa concepção de época, ela coloca as pessoas em derredor e ela não tem efetivamente cabeceira. Significando dizer que a simetria da proposição dos espíritos é de igualitarismo. Na medida em que mulheres e homens sentavam à mesa, e sendo a mesa uma espécie de simbologia emblemática do jantar, do almoço, da perspectiva da reunião, do encontro e da fraternidade, a proposição dos espíritos nessa logística, nesse desenho, nessa simetria, é a proposição também do exercício da fraternidade geral, em que os olhares estão na horizontalidade da percepção de que o outro precisa ouvir, de que eu também preciso ouvir, de que eu tenho o direito de falar, de que o outro também tem o direito de falar. Essa interface que a mesa girante apresenta logo de início revela, de certo modo, a profundidade da propositura espírita para o mundo, de que nós, a humanidade, precisamos nos sentar à mesa da fraternidade. E precisamos nos sentar sem percebermos diferenças entre nós, status ou hierarquias entre nós. Que precisamos cear o pão espiritual, que na verdade é o pão do conhecimento, capaz de nos libertar através do diálogo, na retórica com os espíritos, no debate, na dialética, na pergunta e na resposta, que possamos entabular nesse contato com as manifestações de natureza espiritual. Eu nunca tinha parado para pensar nessa beleza, nessa simetria, nessa logística, nesse desenho que os espíritos nos apresentavam através da mesa girante. Mas vocês já pararam para imaginar que o mundo espiritual é o invisível do invisível? Porque se o microscópio nos revelou os seres micro-orgânicos, que são invisíveis aos nossos olhos, ainda assim eles são visíveis a determinadas lentes potentes dos laboratórios. Do mesmo modo,
se determinadas estrelas, astros, constelações, auroras boreais, se determinadas anãs brancas, se determinados buracos negros, se determinadas galáxias até então ignoradas dos nossos olhares limitados e terrenos, eles podem ser visíveis aos telescópios Hubble ou a outros telescópios mais potentes que o próprio telescópio Hubble. Significa dizer que as lentes podiam fazer com que nós vislumbrássemos esse universo até então ignorado. Hoje em dia, mesmo a criatura mais religiosa ou dogmática é incapaz de negar a existência dos vários mundos existentes lá fora. Também é incapaz de negar que os micro-organismos possam lhe fazer adoecer, que existem as bactérias e até os bacteriófagos, bactérias que se alimentam de bactérias, e que existem os protozoários, e que a vida nasceu dos coacervados, fruto resultante da bioquímica das formas coloides, da água em contato com a proteína, e assim sucessivamente. Esse mundo invisível tornou-se visível a partir de uma determinada aparelhagem feita de cobre, feita de metal, feita de materiais especialíssimos, feita de lentes, significando dizer que o aparelho mediúnico foi para Allan Kardec o seu laboratório. E que o aparelho mediúnico foi para Allan Kardec a lente de visualização de todo um mundo invisível. E que apesar da subjetividade da mente do médium, através desse psiquismo em transe e através dessas presenças e personalidades, em meio à personalidade do próprio indivíduo mediúnico, Allan Kardec pôde tocar o véu de Ísis. Para além do véu de Ísis, pôde devassar todo o mundo invisível, chegando a falar em obras póstumas, textos esparsos de Allan Kardec, a existência de acampamentos espirituais, a existência de mundos de transição do mundo invisível. O que hoje nós chamamos de colônias espirituais, e que o movimento espírita desavisado e irrefletido e invigilante quer reduzir a nosso lar. Mas o nosso lar é apenas uma colônia situada na psicosfera de Rio de Janeiro, ignorando que existe outro tipo de colônia no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, na Amazônia, outra para o Brasil, outra para a Inglaterra, outra para a França, e assim sucessivamente, diria até incontavelmente. Digo isso porque tem cearense espírita falando, quando eu desencarnar, que eu chegar no nosso lar, mas por quê? Se você é cearense. Então há todo um mundo invisível que esse cientista do invisível conseguiu descobrir numa tarefa hercúlea que não foi fácil. Porque ele não pôde desconsiderar a influência da mente mediúnica. A mente do indivíduo interfere. Atualmente o nome disso é animismo. Allan Kardec chamou de influência moral do médium. Também chamou, às exceções, da existência da influência do meio, dizendo que o público também interferia na comunicação mediúnica de alguma forma. Porque o público, conforme se comporte, de acordo com suas intenções, também altera o tipo de presença que há. A ponto de Kardec, no capítulo 30 do Livro dos Médiuns, colocar a pauta da existência das reuniões mediúnicas sérias, das reuniões mediúnicas frívolas. Se as pessoas que frequentam um grupo mediúnico são sérias, elas atraem os espíritos sérios. Se as pessoas não são sérias,
elas atraem espíritos mentirosos, brincalhões. Se as pessoas não são trabalhadas e talhadas moralmente para essas reuniões mediúnicas, elas também atraem espíritos de igual diapasão. Se as intenções da reunião mediúnica estiverem pautadas no mero processo de presunção de que um doutrinador vai ajudar o irmãozinho do mundo espiritual, ousaria dizer a vocês, e através da transmissão para todos os espíritas que estão nos assistindo, que suas reuniões mediúnicas não atraem espíritos superiores. Eu não temeria errar. Porque se sua intenção é talhada na presunção de que você está ajudando os espíritos, você já começou errado a sua reunião mediúnica. Porque você não ajuda ninguém. Você teria que ter superioridade moral para ajudar quem quer que fosse. E pelo que eu sei, nós somos moralmente inferiores. Se você parasse para pensar o que é o planeta Terra no meio dessa imensidão, você iria concluir comigo que essa poeira cósmica é extremamente inferior diante de todo esse universo. Ligue a TV. Acompanhe as pessoas em suas pendengas. Acompanhe os religiosos da atualidade. Falo de nós mesmos, principalmente. Acompanhe a cada um de nós, nossas falhas morais, nossos defeitos, e se pergunte se você tem o direito de se colocar numa reunião mediúnica como doutrinador na condição de orientador de algum desencarnado. Vá se orientar primeiro, porque você é um desorientado. Cuidado com a fascinação, porque você pode assumir certezas de coisas que são mentiras. Se você não é dado a ser confrontado com a crítica sobre si mesmo, se você não é dado a uma análise dialética de suas certezas, se você não é dado ao aristotelismo que o espiritismo propõe, de sempre questionar, e questionar o questionamento, e questionar a resposta, e a resposta dada ser questionada novamente, e assim sucessivamente, dinamicamente, sem nunca parar, podem ter certeza que sua reunião mediúnica não tem espírito superior nenhum acompanhando. Ah, Newton, mas nós recebemos mensagens. Poderiam ser mais profundas. São rasas, são superficiais e são carentes de consistência. Se elas passassem por um crivo realmente rigoroso, elas seriam transformadas em mensagens apócrifas, como Allan Kardec fez. Eu sugeriria a todos nós a lermos o último capítulo do Livro dos Médiuns. Lá Allan Kardec colocou mensagens apócrifas. Mas eu sugeriria a você, dirigente, facilitador de ESD, facilitador de estudo, a colocar a mensagem sem dizer que é mensagem apócrifa. Pegar qualquer grupo e colocar a mensagem para qualquer pessoa ler e vocês simplesmente não dissessem nada. Eu tenho certeza que o grupo iria seguir a mensagem. Mas Allan Kardec encontrou erros profundos naquelas mensagens. Nós precisamos ainda estudar muito. Mas estudar mesmo. Tem gente que diz que estuda a doutrina e não estuda. Não aguentaria 3 perguntas. Se eu, por exemplo, perguntasse se o espírito perde o perispírito ou não, ia ser uma confusão aqui. Porque ia ter gente dizendo que perde. Ia ter gente dizendo que não perde. Ia ter gente falando de segunda morte. Ia ter gente já tergiversando em torno de formas ovoides. Outros iam falar da deformidade perispiritual chamada licantropia, ou zootropia, ou simplesmente atrofia do perispírito. Mas a pergunta é clara: perde ou não? No estado de superioridade? Perde ou não? Então. Mas a resposta está na codificação. Tem resposta no Livro dos Médiuns, tem resposta na Gênese e tem resposta no Livro dos Espíritos. O perispírito é formado por estudos do ambiente, onde o espírito vai reencarnar,
o processo de mudança de um planeta para outro, perde. Primeiro que fica aqui, não fica sem, né? Pronto. Mas o irmão está falando do lido ou do achado? Luiz Gonzaga, ou São Luís, simplesmente colocou que o perispírito é compatível com o planeta. Quando é que deixa de existir matéria? No universo, quando é que deixa de existir matéria? Kardec perguntou, como imaginar o espírito sem matéria? Resposta, pelo pensamento. Por que eles responderam pelo pensamento? Apenas didaticamente. Não há espírito sem matéria, nem matéria sem espírito. Se imaginar que a escala 0 seja a ausência total de matéria, o que é que vale dizer ausência total de forma? E imaginarmos como a totalidade da matéria, e imagine a totalidade como sendo algo realmente imaginoso. Porque de tudo que existe aqui, só é 4% de toda a matéria potencial. 96% é energia escura. Ainda vai virar matéria. Tudo que a gente conhece é apenas 4% da matéria existente. E ainda assim, esses 4% da matéria não deixam de existir nunca. Porque numa escala de 0 a 1, existem frações infinitas. O que equivale a dizer que não se perde o perispírito nunca. Porque o espírito sempre estará revestido de matéria. E ele sempre terá forma. Mas se Jesus aparecer para nós, ele vai aparecer apenas um clarão, uma luz. Para nós. E para os dele. E quando os espíritos disseram, qual é a forma em todos os planetas? Resposta, sempre a humana. 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 pernas. Sempre a humana. 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas. Sempre a humana. Então quer dizer que não importa o nível de evolução, sempre é a matéria. A única coisa que não tem matéria é Deus. Isso é só um dado. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer mais 3 perguntas. Só para a gente perceber como a gente estuda o espiritismo superficialmente. E eu coloquei Allan Kardec como cientista do invisível, para a gente perceber que o espiritismo realmente não é para todo mundo. Me perdoem, não é. Você acaba tendo que dominar física, química, matemática, antropologia, psicologia, evolução, ecologia, microbiologia, infectologia, matéria, antimatéria. Por isso a gente vai precisar reencarnar um bocado para poder aprender espiritismo. Então isso aí já demonstra como o espiritismo é lógico, porque para estudá-lo eu vou precisar reencarnar para tentar aprender de onde eu parei. O problema é a presunção da gente achar que sabe. Esse é o problema. Presunção que a gente encontra nos grupos espíritas. Porque a pessoa acha que tem 20 anos de espiritismo, acha que sabe espiritismo. Aí lá na frente cai na fascinação política. Diz que sabe espiritismo, mas lá na frente cai na fascinação de natureza mediúnica. Diz que sabe espiritismo, mas depois de 30 anos, lá na frente cai e aí começa a misturar espiritismo com esquisitismo. E aí o centro espírita ganha pirâmide, o centro espírita ganha pedras compatíveis com os centros de força ou chakras, o centro espírita ganha cores múltiplas para poder tratar de A, B, C ou D, como se lâmpada tivesse luz. Cientista do invisível, Allan Kardec, do invisível. E o espiritismo é tão espiritual, mas os espíritas querem materializar o espiritismo. Quando na verdade o espiritismo veio nos desmaterializar.
Não, mas eu tenho que estar de joelhos para receber a reunião mediúnica, eu tenho que estar de joelhos para receber a mensagem mediúnica. Joelhos. Não, mas eu tenho que estar com as mãos postas para cima, senão o fluido não entra na hora do passe. As mãos para cima. Não, mas eu tenho que descruzar as pernas, porque se eu não descruzar as pernas, eu não recebo o fluido. Eu estou cortando a corrente. Não, mas eu tenho que tirar os sapatos e pisar com os pés. O que é o nome disso? Fio terra? Eu sei que eu estou fazendo vocês rirem e vai parecer que eu estou desrespeitando determinadas referências religiosas. Eu citaria aqui tais como a Umbanda. Mas eu quero dizer para os senhores que nada disso é necessário. Não, mas eu tenho que usar branco. Porque se eu usar branco, eu atraio os bons espíritos. Só que a sua cor de dentro não é branca. A cor do seu coração não é branca. E o sepulcro pode ser caiado por fora de branco e podre por dentro. Quem já dizia isso era o próprio Jesus. Então, como é praticar espiritismo? Na escala de evolução, Milton, na escala de evolução, de aprendizado contínuo, não fica valendo, porque de acordo com a necessidade que aquele, no momento você acha que tem, mas com a dedicação à evolução, as coisas... Mas qual é a nossa responsabilidade de espíritas? Manter as pessoas sob as muletas, manter as pessoas e alimentá-las de misticismo, alimentar as pessoas com essas escoras de natureza material, quando o espiritismo quer te espiritualizar, nós seremos responsabilizados depois que desencarnarmos do que fizemos com o espiritismo, do que muitas casas espíritas estão fazendo com o espiritismo, se afastando completamente de Jesus e de Kardec. Porque Jesus também não pregou isso. Jesus não precisava fazer zoada, barulho para poder curar alguém. Ele apenas impunha as mãos. Ele não precisava de uma luz especial. Ele curava de dia. Ele não precisava apagar a luz para curar. Ele curava à luz do sol. Ele não precisava de uma série de ritos e rituais que se infiltram e vão sendo colocados. Por isso, meus irmãos, é difícil praticar espiritismo. Porque você que está aí é apegado a essas coisas. Porque você acha que só vai ter espírito ali atuando se tiver algum gesto. Se tiver algum apetrecho. Porque é espiritual demais. Então, cientista do invisível, pense nessa frase. Pense nesse título. E pense o que é que está acontecendo. Conheço muita gente cansada dos estudos e cansada dos centros espíritas que são espirituais demais. E eles vão buscar o quê? Vão buscar outras práticas. Mas é preferível um centro espírita vazio pregando a verdade do que um centro espírita cheio de fanáticos, cegos, místicos, que seguem outros, mas não seguem a Jesus. Interessados em curar o corpo físico, não seguem Jesus. Interessados no médium, não seguem Jesus. Cultuando o palestrante A, B, C ou D, fazendo até tietagem, mas não seguem Jesus. Cultuam homens, mas não cultuam a Deus. O Espiritismo, quando aborda o tema lei de adoração, está fazendo isso. Te dizendo que tua adoração é a Deus, sem intermediários. Isso é desagregador, porque tira o poder de um monte de gente que quer poder para dominar os outros. Que quer poder para se sentir importante para multidões. O Espiritismo é destruir com esses tronos e esses altares, com esses vendilhões do templo. O Espiritismo vem destruir com esse tipo de culto ao bezerro de ouro, que ainda existe na atualidade. Muita gente não entendeu.
determinado curador entrou em escândalo e parte daquele público foi buscar um outro curador de uma cidade próxima. O público não aprendeu. As pessoas ainda são parecidas com aqueles que seguiam Jesus e diziam assim: Senhor, me dê um sinal. E Jesus diz assim: raça incrédula, me pede um sinal. Por quê? Porque só crê se tiver um sinal. Não sabe ver, não sabe estudar, não sabe se aprofundar. Só crê se tiver um sinal. Mercadejam a fé. Mercadejam e negociam com Deus. Mas Newton, é difícil essa visão aí. Pois é a visão do Espiritismo. É a visão em que não existem mais templos de pedra, de mármore, de luxo. É a visão que destrói altares. É a visão proposta por Jesus à mulher no poço de Sicar. Por isso Allan Kardec teve tanto cuidado em não afirmar que o Espiritismo fosse uma religião. Porque ele sabia muito bem no que poderia se tornar. E por isso Allan Kardec disse: se o Espiritismo estiver errado num ponto, siga a ciência. Porque ele tinha receio dos espíritas se dogmatizarem e ficarem teimando num erro, numa falha, que a ciência já tinha provado o contrário. Colocando o Espiritismo dentro de uma perspectiva dinâmica, capaz de acompanhar os passos da ciência. Então eu vou repetir o que ele disse. Se a ciência provar em contrário algo que o Espiritismo siga ou pregue, deixa o Espiritismo naquele ponto. Olha a coragem de Allan Kardec. Deixa o Espiritismo naquele ponto e siga a ciência. E os espíritas têm essa coragem? De abandonar determinadas crenças que tinham? Para poder seguir uma doutrina efetivamente espiritual? Por quê? Porque não podemos ter altares. Isso aqui que estamos fazendo agora, inclusive, precisa ser refletido. Isso aqui é uma fala muito mais provocativa do que propriamente um ensino. O que é que eu tenho a ensinar para vocês? Nada. Quem tem a ensinar é Jesus. Quem tem a ensinar é a doutrina. Eu sou um mero repassador dessas informações. Então a gente sonha com um mundo em que o palestrante não precisa ser apresentado com foto. E um mundo em que as palestras não precisem de nomes. Viu como é distante da realidade? Porque você vai dizer assim: mas se o palestrante for tal, eu vou. Se o palestrante for tal, eu não vou. Ah, porque eu gosto tanto desse palestrante youtuber. Ah, porque esse palestrante aqui já é global. Você entendeu? Olha o que a gente está criando. Está tudo errado. Estamos em descaminho. Porque está existindo culto a pessoas. É outra rota de desvio. Podem ter certeza absoluta. Porque antes, no passado, as pessoas eram atraídas pela unção espiritual de quem falava. E não pela representatividade da imagem. As pessoas eram atraídas não só pelo conteúdo, mas pela vivência plena daquele indivíduo do conteúdo. As pessoas eram atraídas mais pelos exemplos. Assim eram os primeiros apóstolos. E não por palavras que muitas vezes representam autoajuda barata e psicologismo que não cabe nem em Freud, nem em Carl Gustav Jung, nem em Speer, nem em outro qualquer pensador, porque não tem fundamentação.
vira receita de bolo. Não edifica. Tanto não edifica que a pessoa assiste, recebe, fica empolgada naquele momento. E quando sai para viver a vida, não consegue aplicar. Porque não tem aplicação. Porque não tem força de aplicação. E porque não teve força renovadora por dentro. Porque adornou muito mais as sensações, porque apenas impressionou o indivíduo e mimetizou o indivíduo. Recebi mensagem psicografada hoje, mandei pela linha de transmissão. Mimetizou o indivíduo, impressionou o indivíduo, mas não teve proposição efetivamente transformadora de comportamento. Essa busca, gente, é solitária. E você se torna uma voz que clama no deserto. Porque os ouvidos acostumados a serem apenas impressionados, e os ouvidos acostumados a serem apenas mimetizados, e os ouvidos acostumados a apenas seguirem cegos que conduzem outros cegos, não ouvirão sua voz. É uma voz que clama no deserto. Por isso, os centros espíritas precisam se transformar em escolas de espiritualidade. Escolas propositivas de espiritualidade. Em que não haja doutores que ensinam, mas em que todos se sentem à mesa para estudar. E em que todos aprendam em conjunto. E que todos possam se colocar de igual para igual, sem a passividade de só ouvir, mas com a interação de poder destruir determinados conceitos arraigados que nós temos. E só o debate, só o diálogo será capaz de fazer isso. Porque a audição passiva, além de assimilar uma palestra, de uma conferência é 1 hora e 10 minutos. Uma palestra é 50 minutos, em média. Ou 45 minutos é uma aula. Simplesmente, se o indivíduo vai assimilar só 30% daquilo que é falado. Então não tem qualidade de assimilação. Como não tem qualidade de assimilação, você se torna um viciado. Você é um viciado em ir buscar aquilo que muita gente está buscando. E você vai buscar muito mais dentro da perspectiva da impressão dos sentidos. Mas muito pouco da capacidade transformadora do coração, do ser, do próprio indivíduo. Querem saber como isso é real? Peguem espíritas de 20 anos, eles têm os mesmos defeitos de 20 anos atrás. E peguem espíritas de 30 anos, eles têm os mesmos problemas cíclicos de 30 anos atrás. Mas isso a gente só sabe quando a gente conversa. Quando a gente senta para conversar e começa a perceber. E a gente começa a perceber como o mundo tem estado superficial. Até a nossa leitura caiu. O WhatsApp fez com que a gente lesse menos. Porque o meio eletrônico é mais prático. E a gente não tem mais tanto tempo. Então as frases, é muito mais fácil ler frases do que ler um capítulo inteiro. Se você for sincero, você vai admitir que você está lendo menos. Porque o WhatsApp é o terceiro expediente seu. E é um expediente que permeia os outros expedientes. E que tem produzido cada vez mais pessoas ansiosas e uma sociedade de liquidificador, para usar um termo do Cazuza. Uma sociedade de liquidificador. Como é a sociedade de liquidificador? Aperta o botão, está pronto. Mas aí você quer apertar o botão e está pronto o amor, mas não vai achar. E você quer apertar o botão e está pronto a religião e a unção divina, mas não vai estar, porque existe trabalho interior. Mas você aperta o botão e vai querer uma vida social de status, mas não vai estar, porque às vezes existe suor, trabalho. Então não estranhe a taxa de suicídio. E vai piorar. Por isso a gente vai precisar ter que orar mais. Porque vai piorar. A gente vai ter que começar a amar mais. Porque vai piorar.
O Thiago York lançou uma música agora recente, muito interessante sobre isso. O nome é Desconstrução. O pessoal ficou até querendo fazer uma paralelo com a música Construção do Chico Buarque. Claro que não chega aos pés do Chico Buarque. Mas a música Desconstrução do Thiago York é muito interessante. Depois vocês olham. Essa música, ela reflete a juventude contemporânea. E quando eu usar a palavra juventude, por favor, eu estou falando de uma idade mental. Pode ser o idoso, pode ser o adulto, pode ser quem for. Depois vocês escutam a música, fica como tarefa de casa, para vocês fazerem a conexão com o que eu estou dizendo. De uma superficialidade que tem desnutrido nossas almas. Nossas almas estão ficando cada vez mais esquálidas, raquíticas, por falta de substância, de seiva, de consistência. Por falta de reflexão verdadeira e efetiva. Por falta de confronto. Confronto. Porque se você não confronta, você é passivo no processo da vida. Só o confronto incomoda. Só o que incomoda é que pode te tirar do lugar. Mas se não há confronto com as tuas certezas, com as tuas verdades, como é que você vai sair do lugar? Como é que você vai verificar até que ponto está num bom caminho? Como dizia Albert Einstein, neurose é continuar fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas e querendo resultados diferentes na vida. E nós temos vivido assim. Então, uma reunião mediúnica que siga Allan Kardec precisa de um diálogo em que o depoimento do Espírito seja a nossa escola. Porque se comunicou um fumante, o que eu posso aprender com ele? O que acontece contigo, fumante, aí do outro lado da vida? Como é que é o teu perispírito? O que houve de fato? E você, suicida? Como é que aconteceu com você? E você, que passou pela vida e simplesmente só pensou em trabalhar, 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 e não teve um olhar para a sua família. Como é que você está aí do outro lado da vida? Mas as nossas mediúnicas não são assim. As nossas mediúnicas são assim. O espírito se comunica 15 minutos. Ele chegou brabo, batendo na mesa. Em 15 minutos ele está chorando. Eu desafio a gente conversar uns com os outros aqui 15 minutos. Para ver se alguém se convence em 15 minutos de alguma coisa. Se os espíritos, como Allan Kardec disse, são as almas dos homens, então é gente. Gente que tem opinião. A opinião é secular, arraigada. Gente que precisa desconstruir a opinião e que vai levar um diálogo numa sessão, na segunda sessão, na terceira sessão, na quarta sessão, na 10ª sessão, para poder se tocar de um aspecto. Porque numa sessão não tem todos os aspectos. Mas o doutrinador tem um poder, né? Ele tem poder de fazer regressão de memória. Nunca vi isso, né? Nem formação ele tem para fazer regressão de memória. Mas o doutrinador tem um poder místico, porque o fluido dele atua sobre o espírito e o espírito chora. Me perdoe. Eu não acredito em mais nada disso. Eu vivi essas mediúnicas. Elas não são as mediúnicas de Allan Kardec. Mediúnica de Allan Kardec é trabalhosa. O cientista do invisível, ele é um indivíduo meticuloso. O cientista do invisível é um indivíduo paciente.
O cientista do invisível, ele não transforma a reunião mediúnica em ambulatório, em que atende 10 espíritos numa reunião mediúnica. Qual é a qualidade que isso tem? E um médium atende 3 espíritos, quando o nível de transe e o fluido do transe se esgota. Se for um médium autêntico, o fluido do transe se esgota. E há um esgotamento físico. Se há um esgotamento físico, ele não passaria de 2 atendimentos, e olhe lá. Porque se ele for um médium autêntico, um atendimento de um único suicida, já o esgota para ele não conseguir atender mais ninguém. E o depoimento daquele suicida levaria a reunião mediúnica inteira. Porque é dramático. Porque é difícil. Porque até os coordenadores do mundo espiritual choram. Porque até eles vão dizer, rapaz, isso aí é prioridade. Os outros estão assistindo e estão ouvindo. O depoimento dele está servindo para a plateia desencarnada. Mas muito doutrinador chega para você, que é médium, e diz assim, você não deu comunicação hoje? Estou preocupado com você. E toda sessão o médium tem que dar comunicação? Não é para ter comunicação só quando tiver comunicação? É viés de desconfiança a comunicação toda semana. Como é viés de desconfiança a ausência total de comunicação durante muito tempo. São os extremos. E a gente tem que caminhar no equilíbrio. Tudo que eu estou falando incomoda. Porque teria que haver muita humildade de dirigente, de doutrinador, para rever a sua prática. Mas ele não tem coragem de rever sua prática. Porque ele se acostumou, é sua zona de conforto, ele não quer rever isso. Mas vão continuar saindo espíritos dos médiuns, olhando para nós médiuns e dizendo assim. Como quem diz, eu mal falei, eu nem falei, eu nem desabafei. Eu vi um doutrinador, gente, dizer para o espírito assim, meu irmão pensa em Jesus, e o espírito, mas eu sou muçulmano. Porque o doutrinador não escuta. Quem menos devia falar numa reunião mediúnica é o doutrinador. Quem mais fala é o espírito. Então eu estou fazendo uma campanha, dê voz aos espíritos. Aliás, o doutrinador é para ficar caladinho, do começo até o fim. Fazer uma ou outra pergunta pontual. Uma pergunta reflexiva que tenha sabor de remédio. Porque é uma pergunta. E a pergunta é que consola e a pergunta é que propõe transformação. Porque a fala, ela não causa força. Ela vem de fora para dentro. A pergunta faz com que a reflexão venha de dentro para fora. Aí o indivíduo começa a rever o seu posicionamento. Porque espírito, gente, é gente. E não adianta querer aplicar misticismo em espírito. Outra coisa, gente. Não tem tanto médium. Chega na mediúnica, tem 10 lá. Se a gente propor um teste, não tem 10. A gente vai descobrir que 7 são anímicos. Um ainda está em processo de formação. O outro ainda está captando fluidos. E um só tem mediunidade ostensiva. Não tem essa ruma de médium. Falo de médium ostensivo, falo de médium autêntico, falo de médium passível de pesquisa. Se entrar numa mediúnica para fazer uma pesquisa, vocês podem ter certeza, dos 10 sobra 3, em média. Todo médium deveria ser pesquisado. Todos. E o médium que se negar a ser pesquisado, ser colocado na pauta da desconfiança. Porque se é médium, é médium. Tem por que ter medo. Não tem por que temer uma pesquisa. Então eu tenho passado nos centros espíritas pedindo, implorando, crie um grupo de pesquisa, crie um grupo de pesquisa, crie um grupo de pesquisa, crie um grupo de pesquisa. 2 pessoas só. Não precisa de muita gente não. 2 pessoas. Mas ninguém quer. Porque isso não é caridade, isso não é campanha do quilo. Isso não é estar com o vozinho com a vozinha
Porque tá com o vozinho, com a vozinha é bom, aparece, né? Ah, pesquisa não é caridade? Pesquisa é iluminação. E como é? Pesquisa não é caridade? Depois da pesquisa feita, que você comprova a cura, meu amigo, aquilo ali tem força para a fé de um monte de gente. Mas fé verdadeira, raciocinada, embasada em pesquisa, e não em achismo ou misticismo, porque o outro acha que foi curado, mas foi placebo psicológico. Porque quando ele fez o exame, a taxa de leucócito está baixa do mesmo jeito. Isso não é cura. O câncer continua lá e o tumor está crescendo. Isso não é cura. Isso é placebo psicológico. E médio de cura, cura instantaneamente. Não precisa de 10 sessões, não. Também não precisa de perfumaria. Sabonete, shampoo, isso e aquilo inventado. Quando vocês começarem a ver isso aí em volta do médium, é porque ele não cura nada. O médium de cura, ele simplesmente precisa de uma coisa: o fluido magnético dele. Então somente. É simples. Eu já vi. Senhorinha, banco tosco de madeira, bem velhinha. Não tinha luxo, não tinha parafernália, não tinha nada. Ela simplesmente orava na pessoa e a pessoa saía curada. Ela não usava branco, ela não tinha bordado o nome do médico espiritual num jaleco. Sabem que eu vi isso? E o espírito falando comigo, falando com o médium, que também percebe espírito. Mas o espírito pensando que estava falando comigo, e eu vendo o espírito do médium, mas não espírito nenhum, nem médico nenhum. Modismo, que se instaurou em muitos centros espíritas, e muitos centros espíritas invigilantes sequer testaram se o indivíduo tinha mediunidade de cura com 5 trabalhadores. Isso não é espiritismo, isso é esquisitismo. O que eu falo incomoda, mas eu sirvo a verdade, eu não vou servir os homens. O que eu falo incomoda. Muita gente balança a cabeça assim para mim, mas depois que eu saio, não muda a sua prática, continua na mesma. Qual seria o médium que teria coragem de dizer: descobri que não sou médium, vou ser palestrante. Descobri que não sou médium, vou ser mensageiro na porta. Descobri que não sou médium, vou aplicar passe. Descobri que não sou médium, eu vou simplesmente fazer outra coisa. Os médiums deveriam ser os primeiros a pedirem: por favor, me pesquise. Por favor, faça uma análise aqui do que eu estou fazendo. Porque eu preciso da verdade para caminhar com Jesus. Porque se eu caminhar na ilusão, eu vou não formar espíritas, mas eu vou formar iludidos. Diga, meu irmão. Eu não sei se eu entendi certo, colocando a situação da velhinha que você falou. Que você disse que viu que não tinha espírito, que não tinha dor. Não, não foi a velhinha. Não foi a velhinha. Então não entendi. Foi o médium. Sim, o médico. Com jaleco bordado com o nome do espírito. Ah, tá. Rapaz, se o médico... Então, o médico, ele não cura ninguém. O médico. Se o espírito já tem um jaleco dele lá no espiritual, para que ter o jaleco aqui? Para que isso? O Arigó pegava um canivete enferrujado. O Arigó era católico. Ele usava um crucifixo. Espírita não anda com crucifixo. Ele era católico. Ele usava um crucifixo e o crucifixo era para ele um amuleto de proteção. Dentro do imaginário dele. De médium. O indivíduo é médium. O pessoal pensa que o indivíduo ser médium é espírita. Não é. Tem um bocado de médium que não é espírita. Simplesmente ele usava um canivete enferrujado. Foi preso 3 vezes. Prática ilegal da medicina.
E tem casa espírita que anda fazendo trabalho de cura e não pede para o pessoal nem sequer assinar o documento. Você quer saber que se a gente fizer um telefonema e denunciar, tem base constitucional para bater a polícia lá e dizer que é prática ilegal da medicina? Esse artigo não foi reformulado no Código Penal. Está judicializando tudo hoje, gente. Qualquer coisa é judicializada. Um filho processou o pai porque não teve amor dele. 200 salários mínimos. Um microempresário colocou a marca do nazismo na porta da vidraça dele em São Paulo, numa loja de informática. 1 ano e meio de cadeia. Não pode divulgar a suástica. É crime. Ela foi abominada em mais de 58 países, depois da Segunda Guerra Mundial. Tudo está sendo judicializado. Até a guarda da criança. O amor das pessoas. Por que eu não posso judicializar o centro espírita? E por que tu acha que tu não está passível de processo? Meu filho, faça a pessoa assinar que ela está fazendo um tratamento alternativo. Faça a pessoa assinar que ela foi esclarecida que ela não tem que deixar o remédio psiquiátrico que ela está usando. Faça a pessoa assinar que ela tem que procurar a medicina terrena também. Porque senão vai virar moda processar centro espírita. Quem perdoou o Arigó foi JK, Juscelino Kubitschek. Mas o JK foi preso e o delegado tinha um tumor. O JK pegou uma faca e cortou o tumor do delegado. Daqui a pouco estava a fila dos presos e dos funcionários do delegado fazendo fila para o Arigó curar. O Arigó dentro da prisão. O JK perdoou o Arigó. Só saiu da prisão porque o presidente da República deu a ele um indulto. Porque a filhinha do presidente, de madrugada às escondidas, foi curada através do Arigó. Aquilo é cura. Aquilo é mediunidade de cirurgia. Não são outras coisas. Então a gente está num ponto crucial que o desvio pode ser muito grande, como já aconteceu no passado, gente, com o próprio cristianismo. Nós precisamos estar vigilantes. Porque quando a gente desencarnar, a nossa consciência vai perguntar: o que você fez do Espiritismo? O que foi que você fez do Consolador? O que foi que você fez da doutrina? Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Então nós precisamos rever nossas práticas para poder aplicar o método de Allan Kardec aos nossos centros espíritas. Eu encerro essa palestra renovando o meu pedido, que os centros espíritas tenham um grupo de pesquisa. E que antes que vá a público qualquer coisa, seja feita a pesquisa primeiro. Para que a gente apresente o fenômeno da melhor maneira possível, mas não apresente um fenômeno pela metade, borrado. Tenhamos cuidado e responsabilidade, inclusive é uma caridade com o próprio médium, não expô-lo desse jeito. Ele precisa estar completamente pronto para o trabalho público, com um bom acabamento de processo. Expô-lo de outra maneira é falta de caridade. Já vi muita coisa acontecer nesse sentido, por causa dessa pressa. Por que essa pressa? Primeiramente, testa, analisa, avalia. Antes de você aceitar qualquer pessoa, primeiro verifique. Vá lá, analise, pesquise, olhe com olhos percussientes. Seja responsável, ame a doutrina, não faça por crendice. O Espiritismo não é uma doutrina de supersticiosos. Não deveria ser. A doutrina não é uma doutrina de gente que crê por crer. A doutrina é uma doutrina que procura fazer pessoas conscientes da sua própria crença através dos fatos,
Mas é necessário terem fatos, para que os fatos plantem fé raciocinada, fé verdadeira, e não meia fé. Fé efetiva. E a fé efetiva é que consola, é que conforta. E só assim o Consolador haverá de cumprir com a sua tarefa e com a sua missão. Eu sei que é difícil, porque nunca ninguém disse que era fácil ser espírita. É muito difícil ser espírita. Eu não estou falando nem do ponto de vista moral. Eu estou falando do ponto de vista metodológico. Eu estou falando do ponto de vista organizacional. Eu estou falando do ponto de vista estrutural. Porque muitos de nós, ao invés de estarmos montando casas de acolhimento, estamos montando templos com estruturas burocráticas, estamos montando estruturas que vão passar. Porque os templos, meus amigos, vão se acabar. Porque vai ter que sobrar só uma coisa: Jesus. Muita paz.